Muito boa tarde, saudações rubro-negras a você que está do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou aqui nessa oportunidade para trazer informações sobre tudo o que rolou no jogo de ontem entre Madureira e Flamengo, Flamengo e Madureira, tá certo? Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você a ser mais um incentivador, a ser um apoiador deste canal, tá certo? O canal Fla Champion, tá certo? Não perde tempo, é de graça, é gratuito, se inscreva e nos incentive a estar cada dia mais aqui trazendo informações e também trazendo tudo o que está acontecendo no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? Quero aqui já de antemão prestar aqui as minhas condolências, né, à família de uma amiga próxima da gente aqui. A gente conhece como a Dona Marica, né, que é vizinha da gente aqui. Ela perdeu a sua mãezinha, né, ontem. A gente conhece ela como Vovó Maria, 96 anos de vida, 70 anos de casamento, tá certo? E deixou uma família grandiosa ali na cidade de Ocara, né, que é vizinho aqui à nossa cidade. E ontem a gente teve essa notícia, né, a notícia que ela está descansando e não pensamos duas vezes, né, fomos até a cidade para prestar o devido apoio à família, né? São pessoas queridas por nós e estivemos lá até agora por volta de 8 da manhã, 8 e meia, 9 horas, e nos deixou essa matriarca, né? Essa mulher guerreira, essa mulher que deixou o verdadeiro legado para a sua família e para aqueles também que, assim como eu, né, tive a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, tá certo? Mas não me eximindo, né, não vamos aqui dizer não me eximindo da minha responsabilidade. Claro, é evidente que eu sou uma pessoa comprometida em trazer informações aqui do Flamengo, né, para você que é inscrito, para você também que não é inscrito. Então se inscreva, tá certo? Que debaixo do visor vai haver um nome que está escrito em vermelho, escrito inscreva-se, tá certo? Você toca nesse nome, ao lado vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai escolher a opção todas, tá certo? Assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Mas vamos de informações, né? Vamos aqui trazer informações sobre o jogo de ontem. O Flamengo ontem entrou em campo com Diego Alves, Isla, Noga, Cleiton, René, João Gomes, Andréas Pereira, Diego, Vitinho, Marinho, Pedro, tá certo? Esse foi o time que o Flamengo entrou ontem em campo, né, no jogo contra o Madureira. E antes de mais nada, eu vou lhe contar um negócio. O gramado terrível, aquele gramado lá do estádio do Madureira, né? Conselheiro Galvão, um gramado de péssimas qualidades. E eu vi que o Flamengo teve muita dificuldade de dominar a bola, entendeu? Teve muitas dificuldades para dominar realmente ali a questão até do próprio domínio da bola, né? Não estava conseguindo concluir as jogadas, às vezes toques curtos, né? O Flamengo estava errando pela qualidade ruim do gramado, essa é a verdade, né? Uma coisa é uma equipe que manda os seus jogos lá, que é acostumado com um gramado que não é tão bom assim, é um gramado que deixou muito a desejar no jogo de ontem, tá certo? Mas o Flamengo sofreu, né? Penou para jogar naquele estádio de ontem, lá no Conselheiro Galvão, tá certo? No estádio do Madureira. O Flamengo conseguiu aí vencer de virada, né? 2-1. E eu quero trazer mais informações aqui, tá certo? Sobre o Flamengo, outras notícias, né? Eu quero depois falar sobre essa vitória, mas ontem
pontuando aqui que o Flamengo, nas minhas anotações aqui, teve no primeiro tempo 13 lances de ataques, tá certo? Contra a equipe do Madureira, né? E enquanto isso, a equipe do Madureira, em 3 oportunidades, atacou, tá certo? O Flamengo. No segundo tempo, tivemos 15 oportunidades contra 6 do Madureira, tá certo? Como eu falei, o jogo foi bem complicado, né? A gente nota que na primeira etapa, os jogadores ali do Flamengo estavam tendo dificuldades, né, com relação ao gramado, com relação à questão também de domínio de bola, entendeu? A equipe não estava se encontrando, né, ontem no primeiro tempo, e a gente teve a primeira baixa, né, no elenco ontem, quando o Andréas, né, foi substituído aos 38 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar com vocês aqui, tá certo? Aos 38 minutos do primeiro tempo, ocorre a substituição do Andréas, né? O Andréas, ele sai para a entrada do Arão. E o que acontece? A notícia que eu trago aqui sobre o Arão é que o Flamengo solta uma nota dizendo que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado no CT hoje, né? No caso, o jogador vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, e certamente, meus amigos, será um desfalque para a final da Supercopa do Brasil, que será no domingo, né? Mais um jogador que estará fora dessa final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, tá certo? Temos já mais 2 baixas, né, no elenco. No caso, foi o Thiago Maia, que sofreu um corte no tornozelo esquerdo, um corte profundo, e já passou por um procedimento cirúrgico, né? E está tomando medicamentos e está fora também da final da Supercopa do Brasil. Sendo também que o Rodrigo Caio, que está ainda em recuperação do seu joelho, né? A gente tem a informação e todo mundo já sabe que o jogador teve internado no início do ano, e o jogador ainda está, né, em tratamento, está sendo aí cautelosamente cuidado pelo departamento médico do Flamengo, e a previsão de volta do jogador para fazer transição com o elenco principal será aí provavelmente na metade de março. E o Flamengo tem esses desfalques aí para a final da Supercopa do Brasil, né? Mas, meus amigos, eu quero saber da opinião de vocês, né, sobre a questão do Andréas Pereira. Há a informação de que essa contratação ela pode não ser concluída, tá certo? A notícia que eu trouxe aqui nos vídeos passados é que o Flamengo só vai deixar para anunciar o Andréas após a final da Supercopa do Brasil, tá certo? E pode melar realmente essa negociação, né? Vamos dizer assim, essa conclusão de negociação, já que o Flamengo, de certa forma, não anunciou oficialmente o jogador, tá certo? Como um contratado definitivo do clube, tá certo? Vamos dizer assim, há um conflito interno, tá certo, no Flamengo para a não contratação do jogador, para a não aquisição definitiva do Flamengo para com o jogador Andréas, já que o jogador vai custar aí ao Flamengo 63 milhões de reais, tá certo? O Andréas ontem saiu do jogo, ontem na sua substituição foi hostilizado, foi xingado. O jogador realmente está precisando, meus amigos, de ter aí um apoio, tá certo? Da torcida, para quem gosta do jogador, claro e evidente, e também precisa ser cuidado
de maneira, vamos se dizer assim, de maneira realmente consigo mesmo, né? O jogador ele precisa passar por um tratamento psicológico para ver o que é que está acontecendo com ele, porque realmente o jogador não está conseguindo ultrapassar aquela aquela situação da final da Libertadores, né? Criou um peso muito negativo em cima do jogador após aquele lance que ocasionou o gol do Daverson, né? Que levou o Palmeiras ao Mundial desse ano. E o Flamengo precisa cuidar desse jogador. É um jogador que tem potencial, essa é a verdade, mas o jogador não está atravessando o seu melhor momento e essa negociação ela pode é, ser aí de certa forma não concluída pelo Flamengo. Mas vamos torcer pela recuperação do jogador. Eu sou daqueles que levantam a bandeira de que o jogador ele tem potencial, de que o jogador ele tem tudo para fazer é, excelentes partidas. E essa é a minha opinião, tá certo? Vamos torcer para a recuperação dele e que ele venha jogar um futebol convincente e venha aí convencer a todos, tá certo? Mas eu quero aqui também falar, meus amigos, que o Diego Rossi, tá certo, diz sim ao Flamengo, tá certo? A notícia que temos aqui é que o jogador Diego Rossi, que é um meia esquerda, ele já entregou o seu domicílio na capital turca, tá certo? E está à procura de casa no Rio de Janeiro. No caso, o valor de mercado do jogador está avaliado em 14 milhões de euros, mas o Flamengo não vai pagar esses valores, claro e evidente, tá certo? E o jogador foi adquirido na época que estava no Peñarol pelo valor de 4 milhões de dólares, tá certo? O jogador ele está nesse momento na equipe do Fenerbahçe da Turquia, né? E ele pertence ao Los Angeles FC. Mas vamos aguardar, né? É um jogador que vamos dizer assim, tem o empresário, né? Que gerencia a sua carreira, é o Kia Jorabichian, tá certo? E esse empresário ele está ali andando lado a lado com o Flamengo e a expectativa é que o jogador a qualquer momento seja anunciado como o mais novo reforço do Flamengo, já que o Flamengo não concluiu a negociação com o Benfica com relação ao Everton Cebolinha, que já foi tirado o seu foco dele, tá certo? Mas vamos aqui de informação previsto para amanhã, dia 18, tá certo? O depoimento do Gabriel Barbosa, né? Sobre o caso de racismo que o jogador sofreu no jogo do Fla-Flu. Então amanhã, 18 horas, amanhã, dia 18, melhor dizendo, o Gabigol prestará depoimento, né? Para ser colhidas informações e chegar aí um denominador comum de como vai se resolver essa história toda, né? Mas realmente tem que ser identificado, tá certo? A pessoa que fez isso, a pessoa que usou de fala racista contra o jogador e vamos torcer para que essa história venha terminar de maneira feliz, né? Que a pessoa venha ser condenada, que a pessoa venha pagar realmente o que fez e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá certo? Mas vamos aqui, meus amigos, falar também sobre a questão aqui da final da Supercopa do Brasil, né? A torcida do Flamengo e do Atlético Mineiro terão que apresentar o cartão vacinal, tá certo? É uma ordem lá da questão sanitária, né, de Cuiabá, e para que os torcedores venham ter acesso à Arena Pantanal vão ter que apresentar o cartão vacinal, tá certo? Não se esqueça de levar o seu cartão vacinal, porque é importante para que você venha entrar nas dependências da Arena Pantanal, tá certo? Mas meus amigos, vamos aqui falar sobre rapidamente o Mina, né? O Mina
é um jogador que tem como empresário o Juliano Bertolucci, tá certo? É ex-Palmeiras e é um jogador que está sendo oferecido ao Flamengo, né? Pelos 26 jogos da equipe do Everton, ele só jogou 8 jogos, tá certo? E tem um histórico muito, meus amigos, de lesões, né? Eu tava vendo aí, é para mais de 10 lesões no mínimo, tá certo? O jogador não tem sido aproveitado na equipe do Everton, lá da Inglaterra. O jogador estaria aí sendo oferecido ao Flamengo nos moldes de empréstimo, tá certo? Por 2 anos, ou por um ano, melhor dizendo. E o Flamengo iria pagar aí por esse empréstimo 12 milhões de reais por esse um ano de contrato, tá certo? E um passe fixado para a compra dos 50% dos direitos econômicos do jogador, tá certo? Mas o que você acha, meus amigos, aí sobre essa indicação do Juliano Bertolucci pelo Nina, né? Mina, melhor dizendo. É um bom jogador, um mau jogador? Você contrataria ou não contrataria o Mina, tá certo? Mas vamos aqui rapidamente. O Flamengo fatura por ano 130 milhões de reais com vendas de camisa, né? É o time que fatura muito, né? Com vendas de camisa, 130 milhões de reais por ano, tá certo? Mas para finalizar esse vídeo aqui, meus amigos, eu quero falar sobre os ingressos, né, do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Flamengo. O setor norte já está esgotado, tá certo? Mas os ingressos aí está com valores entre R$ 50 e R$ 300, tá certo? E há uma expectativa muito grande, né, para essa final. O Flamengo aí está se preparando, assim também como a equipe do Atlético Mineiro, e vamos torcer para que seja realmente um jogão, tá certo? A classificação, meus amigos, do jogo está dessa maneira: Fluminense com 18 pontos, Flamengo com 16, Botafogo com 13, Vasco da Gama com 13, Audax com 7, Portuguesa com 7, Madureira com 7 pontos também, Bangu com 6, Boa Vista com 6 pontos, Volta Redonda com 5 pontos, Resende com 5 pontos também. E na 12ª posição está o Nova Iguaçu com 2 pontos somente, né? Lembrando que no jogo de ontem entre Flamengo e Madureira, Madureira e Flamengo, após as entradas aí do Everton Ribeiro, Mateuzinho e BH, a equipe melhorou, tá certo? Houve uma evolução, nota-se, né? E a gente nota que realmente o BH está dando a entender aqui, né, através do jogo de ontem, que será o titular no jogo de domingo, tá certo? Uma boa atuação também do próprio João Gomes, né? No meio de campo ali, foi extraordinário a atuação dele. E fora também que o Arão também arrebentou, né, a boca do balão. Foi um jogador que deu assistência para gol e também marcou aquele gol da virada, né? Aquele gol da virada ali vai calar muita gente que andou aí, de certa forma, perseguindo o jogador, né? Mas é assim mesmo, o futebol é assim. Mas eu quero aqui ressaltar que, na minha opinião, tá certo, o gol do Madureira ontem foi um gol que eu vejo como uma falha do Diego Alves, tá certo? E essa é a minha opinião. Mas foi um jogo sofrido, um jogo difícil, né? Não foi fácil e não está sendo fácil para o Flamengo nesse ano vencer as partidas, né? Mas é assim mesmo, o Flamengo é Flamengo e a gente, com dificuldade ou não, sempre é interessante o Flamengo vencer, tá certo? Saudações rubro-negras, esse é o vídeo que eu trago aqui informativo para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e venha ficar informado sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo e se inscreva no canal Fla Champion, tá certo? Tchau, tchau!